A Aninha também está aqui, da Igreja do Rio da Prata, também está presente com a gente. Vamos participar. Convida aí seus amigos, compartilha esse vídeo, chama eles para participarem aqui conosco desse culto, dessa mensagem que a gente vai compartilhar daqui a pouco também, tá bom? Então vamos continuar louvando. E irmã, o que a gente vai cantar agora? Qual vai ser o nosso louvor? Neste sábado lindo de sol, nós não poderíamos estar no melhor lugar do que fosse aos pés do nosso Salvador. Todos nós, neste momento, nos encontramos nesse lugar muito especial. E eu quero convidar você, mais uma vez, para louvar o nosso Deus aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo. Existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. De todos os lugares, o mais bonito, inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. A esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Com casas que tenham conforto, talvez uma encosta com vista pro mar, mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar
Neste momento nós queremos convidar a todos que de uma maneira reverente diante do nosso Deus, nós possamos fechar os nossos olhos para falar com Ele. Oremos. Maravilhoso Deus e nosso amado Pai que habita nas mansões celestiais. A Ti, Senhor, a nossa gratidão pelas inúmeras bênçãos que nos tem derramado até o presente momento. Obrigado por este sábado maravilhoso, Senhor, em que já podemos estar aqui louvando e bendizendo o Teu santo nome. Visita, Senhor, cada lar aqui, Senhor, que está conosco. Visita cada amigo, cada pessoa que está falando conosco através do chat. Abençoa, Senhor Deus, a todos os pedidos que já foram feitos. Que Tu possa, Senhor, suprir as necessidades de cada um segundo a Tua vontade, meu Pai. Nos abençoe durante todo este dia e nos usa como instrumento em Tuas santas mãos. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, um bom sábado a você que está nos acompanhando, quem chegou depois aí. Seja feliz na presença de Cristo, compartilhe conosco aqui a mensagem da cruz. Vamos crescer em graça juntos. Vamos ver quem está aqui no nosso chat. A irmã Marilene está pedindo aqui, ó, dá um oi para minha filha Ellen e minha neta Antonella que estão assistindo aqui comigo. Olá Ellen, olá Antonella, sejam bem-vindos, um bom sábado para vocês também aí. Mas quem é Madalena está mandando um feliz sábado para você também, Madalena. Mas quem está presente aqui... Temos Alexandre Oliveira pedindo oração aqui. Mandem seus pedidos de oração aí para a gente. Daqui a pouco nós vamos estar orando por eles. Vamos lá, tem vários pedidos de oração aqui. Muitos pedidos, isso mesmo. Manda aí seus pedidos de oração. O pessoal está entrando aqui, participando com a gente. Agora chegou um momento que é um momento todo especial, todo diferente, onde você participa e interage com a gente, que é o momento da lição da Escola Sabatina. Nós vamos recapitular agora a lição. Então corre aí, pega a sua lição, pega a sua Bíblia, vai lá rapidinho, corre, vai lá, pega ela para poder estudar e participar com a gente. Você não pode ficar sem estudar com a gente, sem participar, tem que estar pelo menos com a Bíblia se você não tiver com a lição aí. Mas se você estiver com o celular em mãos e não tiver a lição, procura lá no Google, bota lá a lição da Escola Sabatina online, que você consegue ver a lição lá também e acompanhar com a gente, tá bom? Vamos participar. Pegou a sua lição? Pegou a sua Bíblia? Espero que já esteja aí nas suas mãos. Se você ainda não pegou, corre lá que ainda dá tempo de pegar. E vamos participar desse estudo. E para nós que estudarmos hoje, vou convidar aqui as pessoas que vão participar da presença aqui com a gente, que é o Fernando e o pastor Alex. Já são figurinhas carimbadas aqui, vocês já conhecem eles, estão aqui com a gente todo sábado, participando. O Fernando sempre na lição, o pastor Alex também sempre conduzindo o culto aqui, participando da lição, pregando, trazendo as mensagens para a gente. Então vamos lá, pegou a sua lição, já pegou sua Bíblia, manda aí no chat. Já estou aqui, ó, Casandra, já peguei minha lição, já peguei minha Bíblia. Fala aí se já está tudo ok para a gente começar, tá bom? Então vamos lá. Feliz sábado, Fernanda, como é que foi a sua semana? Como é que está aí essa luta, mesmo nessa batalha que a gente está, né, na quarentena? Como é que está sendo as coisas aí para ti? Bom sábado, pastor Carlos, pastor Alex, bom sábado. Semana foi boa, graças a Deus, porque nós vimos que Deus agiu na vida dos amigos pelos quais nós pedimos oração aqui no culto, e nós estamos percebendo que Deus está trabalhando na vida do seu povo, e nós pudemos acompanhar esse casal, nossos amigos, e estamos vendo que Deus está ajudando de uma maneira poderosa na saúde desse rapaz. Então essa semana teve essa vitória que foi bem significativa. Excelente. Então, Deus está ouvindo o clamor do seu povo, está ouvindo as orações, está ouvindo aquilo que nós necessitamos. Então vamos continuar clamando, continuar orando pelas pessoas, mas orar também e ajudar naquilo que a gente consegue, seja doando algum alimento, doando alguma coisa para a gente ajudar, porque tem muitas pessoas que estão necessitadas. Muitos amigos nossos aqui na igreja também estão passando por algumas dificuldades, e você tem a oportunidade também de ajudá-los com a oração e ajudá-los também com alguma doação, algo básico, que você pode estar nos auxiliando a atender essas pessoas. Mas também temos aqui o outro convidado, que é o nosso pastor Alex. Bom sábado, pastor, como é que foi a semana do senhor também? Bom sábado, pastor Carlos, bom sábado, amigos. Graças a Deus foi uma semana
intensa, mas uma semana de bênçãos, né? Como o Fernando mesmo disse, nós nos alegramos, né, com a vitória de alguns irmãos, de alguns amigos que estavam hospitalizados, mas a batalha continua, tá, irmãos? A luta continua, temos que continuar orando, que tem muitos outros amigos, muitas outras pessoas que estão precisando das nossas intercessões para que elas saiam logo da situação que estão enfrentando. Excelente. Tem algumas pessoas falando aqui no chat que tem duas vozes saindo ao mesmo tempo. Vai confirmando pra gente aí no chat como é que tá, que a gente está tentando consertar, tá bom? Então, quando tiver ok o áudio, você fala, tá ok, Carlos, está muito bom o áudio, certinho, tá bom? A gente está aqui consertando, mas está dando para entender? O importante é que dê para entender, mesmo que esteja saindo duas vozes, se estiver dando para entender, a gente vai continuando enquanto a nossa equipe aqui vai tentando consertar isso, tá bom? E tentando identificar os problemas. Mas vamos lá, a gente vai estudar agora a nossa lição, né? Recapitular a lição, e essa semana a gente falou sobre o princípio da sola escritura, né? O somente a escritura, somente a palavra de Deus, como é que funciona isso, o que é esse sola escritura, que é um princípio que surgiu na Reforma Protestante, né? Diferenciando do movimento apostólico católico romano, onde colocava autoridade sobre a igreja, sobre o seu bispado, sobre todos aqueles que mandavam a igreja também. A gente percebe aqui agora o princípio da sola escritura, onde a autoridade está sobre a Bíblia, sobre a escritura. E eu vou fazer perguntas aqui para os nossos convidados, e eu quero que você aí da sua casa também responda. Manda aí no chat para a gente o que você está entendendo. Deixa eu ver. Vocês estão, só confirma aí pra gente se vocês estão ouvindo, porque algumas pessoas estão dizendo que está muda a transmissão. Agora o pessoal tem falando aqui que está perfeito, estava, mas agora está bom o som, excelente. Então, ok, o som está voltando, a nossa equipe está aqui tentando corrigir os defeitos que estão surgindo. Mas vamos lá, então vou perguntar aqui para eles e para vocês, então responda aí no chat também o que vocês estão achando dessas perguntas, qual é a resposta que vocês dariam. E a primeira pergunta eu vou direcionar para o Fernando, e você aí de casa também responde ela, manda no chat. Fernando, a gente viu aí esse princípio da só escritura, né, só a Bíblia e tudo, mas a lição da Bíblia, a lição de segunda-feira falou sobre a questão de ultrapassar a escritura, né? O que representa não ultrapassar a escritura? O que isso significa? O que é isso? Ou a gente lê a Bíblia sem ultrapassar o que ela diz? O que é isso? É possível entender isso de duas formas. Primeiro, conforme o seu mesmo pastor Carlos mencionou, esse é um princípio que foi resgatado pela Reforma Protestante, porque a igreja, né, na Idade Média, estabeleceu que a tradição e a voz da igreja estava em uma posição superior à palavra de Deus, e a palavra de Deus não estava acessível às pessoas. Então a Reforma Protestante trouxe de novo esse princípio de que a Bíblia é a maior de todas as autoridades. Nós estudamos na semana passada a respeito da tradição, da cultura e de diversos outros elementos, inclusive a ciência, que podem nos dar embasamento para entender melhor a Bíblia. Mas a última palavra é sempre da Escritura. Qualquer conhecimento de origem humana que se contraponha à palavra de Deus, ele é um conhecimento que não deve ser, não deve ser aceito. A palavra de Deus vem antes de todas as coisas. Em segundo lugar, em Deuteronômio 29:29, nos diz que as coisas ocultas são para Deus, mas as reveladas são para nós e para os nossos filhos, para que venhamos a cumprir a lei. Ou seja, a Bíblia nos revela o suficiente para sermos salvos. Não há necessidade de enveredar em doutrinas ou ensinamentos que fogem ao que está escrito na Bíblia. A Bíblia ela é uma revelação de Deus. O que não está revelado na palavra de Deus, nós não precisamos especular. Excelente. Então, a gente pode se limitar àquilo que a palavra de Deus nos transmite, né? Aquilo que ela ensina, não tentar ultrapassar o ensinamento, buscando fontes aleatórias que busquem falar talvez uma verdade contrária ao que a Bíblia diz, né?
mas que a Bíblia é somente ela, é só ela, é necessária para a gente compreender a verdade. Vamos ver o que o pessoal está dizendo aí no nosso chat. Lá a Derli está falando que não ultrapassar a Escritura é não achar que nossa vontade é o certo, mas colocar realmente aquilo que a palavra de Deus coloca como certo, não o que a nossa vontade diz, né? Vamos lá, vamos para outra pergunta aqui, para o pastor Alex. Pastor Alex, aqui a lição falou para a gente sobre unidade também na segunda-feira, né? A Bíblia como um livro único, unido e etc. O que significa dizer que a Bíblia possui uma unidade? O que representa essa unidade? Muito bom, pastor Carlos. Antes de responder, eu quero voltar um pouquinho ainda, se você me permite, na parte introdutória da lição, principalmente no verso para memorizar. Desde que eu entrei na igreja, já há mais de 30 anos atrás, que a gente tinha, assim que eu comecei a frequentar a classe da escola sabatina, a minha unidade de ação, ali a gente decorava o verso, era verso áureo, né? Agora é verso para memorizar, e esse verso ele é muito significativo, que é Hebreus capítulo 4, verso 12. Eu queria só trazer um pouquinho, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha que verso profundo esse. E é interessante que vivo e eficaz, a palavra de Deus capacita quem a ouve a fazer o que ele ordena, né? Se você ouve, se você coloca a mensagem de Deus no seu coração, o que acontece? Você é capacitado para fazer o que Deus te ordena fazer. E a espada de 2, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, é a palavra de Deus, é a nossa resposta a ela, revela o que se encontra no mais profundo do nosso coração. A gente encontra muitas pessoas que elas pegam uma Bíblia para discutir. Elas não querem aprender. Pega a Bíblia para criticar a Deus, criticar a igreja, criticar as pessoas que servem a Deus. Então existem vários tipos de pessoas. Mas a sola Escritura, né? Somente a Bíblia, quando nós mergulhamos a fundo nela, nós crescemos e ela vai nos capacitando para nos transformar em imagem e semelhança de Deus. E outra coisa interessante aqui, ainda só reforçando a parte introdutória, é sobre a teologia católica romana, né? Que ela usava as Escrituras, mas também ela é muito forte na tradição. Eu lembro que quando eu era criança, eu ouvia muitas pessoas falarem: eu nasci católico e vou viver católico. Não sei se você já ouviu isso, ou não sei se você já falou essa expressão, já usou essa expressão em algum momento. Mas olha aqui para mim, se a Bíblia está falando que somente a Escritura, né, somente a Bíblia, por que nos ficar preso à tradição? Né? Jesus mesmo disse que a tradição, ela mata, né? Agora a fé protestante, somente as Escrituras, né? E aí vamos lá na parte de segunda-feira. A Bíblia apresenta uma unidade, né? É interessante que quando a gente estuda a questão da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, são 3 pessoas que formam uma unidade coeterna de pensamento, que caminham na mesma direção, a salvação do ser humano. E aqui na unidade das Escrituras, né? O Antigo Testamento, como o Novo Testamento, eles formam uma unidade. Olha só, 2 dedos, juntou, colou, um só, uma unidade, né? Então, tanto que aqui Paulo, a pergunta número 2, ela é bem interessante. Eu gostei muito dessa citação de Tito, capítulo 1, verso 9, diz que apegados à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer aos que o contradizem. Olha só que coisa bonita esse texto de Paulo. Então, e aí ainda a pergunta diz que evita, quando nós usamos a palavra da forma correta, isso evita confusão na doutrina e nos procedimentos
ou das procedimentos contrários à igreja. Ok, queridos? Excelente. A Gabriela está comentando aqui com a gente, um só Espírito inspirou todos os escritores, o Espírito Santo, por isso há a unidade. O Cadu Machado está falando também, a Bíblia em si é o nosso manual de vivência de como lidar em toda e qualquer situação, sendo somente a única fonte segura de ter os devidos aconselhamentos em todas as áreas da vida. Excelente também, Cadu. E realmente, é isso que o pastor falou, existe essa unidade na Bíblia, você não tem a separação do Antigo e do Novo Testamento, isso é algo que a gente coloca, é uma Bíblia só, é um texto só, e a mensagem dele também é uma mensagem só, que é a mensagem de salvação. Ali conta a história da redenção, conta a história do grande conflito, e como é que nós vamos nos reencontrar com o Pai novamente. Viu, pastor Carlos? É a unidade. Por mais que a Bíblia tenha sido escrita em hebraico e em grego, né, a mentalidade da Bíblia é a mentalidade divina. Por isso que Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Excelente. Então, mesmo as diferenças de idiomas, diferenças de tempo também, de distância temporal entre um escritor e o outro, existe uma unidade na Bíblia. A mensagem ali é uma mensagem unida, é uma mensagem em que não vai se tentar contradizer, mas é uma mensagem que vai transmitir ali a mesma esperança. Continuando aqui com o pastor Alex, e para você de casa que está nos assistindo também, vamos na lição de terça-feira, ver o que está falando lá. Lá na lição de terça-feira fala sobre a questão de interpretar o texto bíblico, né? Como é que o texto bíblico pode ser interpretado, como ele foi interpretado também em alguns períodos da nossa história. E eu pergunto para o pastor Alex, pastor, a Bíblia só pode ser interpretada, só pode ser estudada, só pode ser aprofundada ali por aqueles que estudam, que se formaram na área de teologia, ou qualquer pessoa pode, ou só grupos, não, só quem é pastor, só quem é padre, só quem faz parte do sacerdócio pode estudar a Bíblia, pode interpretar o texto bíblico. É só para essas pessoas a interpretação do texto? É interessante essa pergunta, e todos nós já temos a resposta, né? Nós somos privilegiados, né? Nós que estudamos a lição da Escola Sabatina a cada dia, porque na verdade aqui é um seminário de teologia, né? Então, se fosse algo muito fechado, você não teria acesso a essas verdades que nós estamos passando aqui, né? Então, nós estudamos, vamos falar, com certeza a lição falar um pouquinho da Reforma Protestante, onde depois que Lutero, né, ele escreveu ali, pregou nas portas do castelo de Wittenberg as 95 teses da justificação pela fé. Ali a verdade sempre foi exposta a todos, mas o sistema, né, principalmente o católico romano, impedia que as pessoas tinham acesso à palavra de Deus. Então, por isso Jesus até, a própria lição fala, Jesus usou vários textos, não leste, né? Não leste, não tendes lido, né? Então Jesus usa muita expressão assim, porque ela foi dada para todas as pessoas, não de maneira exclusiva a pastor, ou um padre, ou um monge, ou assim por diante, né? A Bíblia é a carta de Deus revelada para todo ser humano. Então é para todos os seres humanos, não é só para aqueles que fizeram 4 anos de teologia, ou para aqueles que continuaram seus estudos de alguma forma, não. O mesmo Espírito que inspira um pastor, um professor de teologia, ou um pastor, inspira os irmãos que estudam, que buscam e assim por diante. Entendeu? Todos têm o acesso à compreensão do texto, com oração, a humildade de se colocar nas mãos do Espírito, né? Como o pastor está apontando aqui, você se coloca nas mãos do Espírito, deixa ele te conduzir e ele vai te mostrar a interpretação, vai te apontar o caminho correto. Isso também não impede nós buscarmos alguns auxílios, como comentários também, para a gente tentar ir um pouquinho mais a fundo, mas a oração para o Espírito Santo é o primeiro passo para se estudar a Bíblia. Não abra a Bíblia sem orar. Sempre busque o Espírito Santo, faça uma oração antes e que ele vai te conduzir, ele vai te iluminar para a verdade. Vamos ver se temos algum comentário. A Adriana está dizendo aqui, ó, a Bíblia é a nossa bússola certa para todos os tempos e todos os povos, independente de formação acadêmica ou não, todas as pessoas têm acesso à interpretação ao texto bíblico.
Agora vamos para o Fernando. Fernando, a lição de quarta-feira veio falando ali sobre a questão de tentar dar sentido a algumas passagens, né? Eu posso interpretar alguma passagem bíblica, por exemplo, uma passagem lá de Apocalipse, pegar ela e falar, eu acho que essa mulher representa isso aqui que eu estou inventando aqui na minha cabeça agora, é isso aqui que representa a mulher. Eu acho que essa besta aqui que sai do mar é aquele meu vizinho ali que aprontou não sei o que lá na praia e saiu do mar lá e veio atentar a minha vida. Eu posso interpretar dessa forma, ou tem alguma regra de como eu tenho que interpretar as escrituras? Se tem algum manual que eu tenho que consultar, ou eu tenho que consultar o livro de algum escritor para poder entender o que o que a Bíblia diz? Como é que eu interpreto? Tem alguma regra? Eu posso inventar a interpretação? Como é que faz isso? Pastor, existem alguns princípios que nós precisamos seguir ao estudar a Bíblia. O primeiro e fundamental é que, ao estudar a Bíblia, nós precisamos estar em espírito de oração. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Nós precisamos orar e pedir a orientação do Espírito Santo ao estudar a Bíblia. Em segundo lugar, nós precisamos entender que a Bíblia, ela se autoexplica. Os princípios de interpretação da Bíblia se encontram nela mesma. É importante, ao estudar a Bíblia, nós conhecermos ou estudar os contextos bíblicos, tanto o contexto externo quanto o interno. O contexto externo, o contexto histórico, de cultura e costumes que envolvem cada passagem. O contexto interno da estrutura vocabular, da estrutura textual de cada passagem, entender como a Bíblia foi escrita, entender, por exemplo, que a Bíblia ela é dividida em capítulos, versículos, ela tem subtítulos, apenas como um princípio de contribuição para que nós venhamos a achar mais fácil as passagens, mas que originalmente a Bíblia não foi escrita assim, com essas divisões. Tudo isso nos ajuda a entender o texto bíblico. É o que diz em Isaías, é um pouco aqui, um pouco ali. Eu não posso deslocar um texto daquilo que está ao seu redor. Esse pouco aqui, um pouco ali, é de um livro diferente, de um outro livro, e depois eu vou para a Bíblia? Como é que funciona esse pouco aqui, um pouco ali? Um pouco aqui, um pouco ali, dentro do próprio texto bíblico. Do próprio texto bíblico, excelente. A Bíblia, de uma maneira geral, ela apresenta princípios muito parecidos de interpretação. A profecia apresenta alguns princípios diferentes, como dia, ano, mas a Bíblia, num geral, ela é interpretada da mesma forma do começo ao fim, excluindo-se as profecias. Deus mesmo orienta como nós devemos estudar e entender a Bíblia. Nada deve ser estudado ou entendido de forma isolada. Eu acho que eu mencionei isso há umas 2 semanas atrás. Algumas pessoas estudam a Bíblia, pastor, com um princípio de exclusão. Um exemplo. Existem algumas passagens de Paulo que, num estudo superficial, dão a entender que o sábado ele foi abolido. Nós não precisamos mais seguir o sábado. Contudo, essas pessoas eles usam o mesmo texto bíblico. Bom, esse texto diz que sim, esse texto diz que não. E eles excluem uma das opções. Mas esse um pouco aqui, um pouco ali que eu mencionei, é justamente isso. Você estuda esse assunto um pouco nesse livro, um pouco naquele, você busca o que toda a Bíblia diz sobre aquele assunto e tenta harmonizar, porque é um só Deus e o mesmo Espírito. Deus não muda e Ele não se contradiz. Então o princípio é de soma e harmonização. Excelente. Então a Escritura interpreta a Escritura, né? Ela não anula um ponto ou outro, mas ela mesmo se auto-interpreta. Se você tem dúvida em algum trecho, outro trecho também vai estar falando sobre aquilo que pode te ajudar na compreensão. A Mônica está falando aqui para a gente, a própria Bíblia diz que é inspirada por Deus. Então ela é o próprio Deus falando conosco. E por isso tem que ser uma norma dominante na nossa vida. Excelente. Então aquilo que a Bíblia transmite, aquilo que ela ensina, realmente tem que ser dominante, tem que ser aquilo que flui da nossa vida. Agora vamos para a última pergunta da lição de quinta-feira, e talvez essa seja a pergunta mais cabulosa, principalmente para
a gente que é adventista, né? Nós que estamos acostumados com a questão do espírito de profecia, nós que estamos acostumados com os escritos da irmã White. E eu pergunto para você, o que você acha aí também no chat? Essa pergunta é para os nossos convidados aqui, mas é para você também. Então eu vou perguntar, a questão de Ellen White, da nossa irmã White, né? Ela em relação à Bíblia, elas estão no mesmo nível, é a mesma coisa? O que tem da relação dos escritos da irmã White com a Bíblia? Como é que a gente encara isso? É igual? É a mesma autoridade dada para a Bíblia? Assim como o Sola Escritura, né? A gente está declarando, o Sola Escritura dá uma margem para a gente colocar os escritos da irmã White no mesmo nível da Bíblia? E aí, o que você acha aí de casa? Será que esse princípio da Sola Escritura permite você colocar os escritos da irmã White no mesmo nível da Bíblia? Como é que funciona isso, a autoridade dos escritos? E aí, pastor Alex e irmão Fernando, o que vocês têm a dizer sobre isso? Bom, primeiramente é importante a gente entender que o surgimento da palavra profética nos últimos dias também cumpre a profecia. Do livro de Apocalipse já nos alerta, já nos conduz a entender que nesses últimos dias o espírito de profecia surgiria novamente no povo de Deus. Então, isso já é um primeiro ponto que é necessário que venhamos a entender. Em segundo lugar, o princípio de sola escritura não é desfeito a partir do espírito de profecia, pois tudo que nós estudamos no espírito de profecia enaltece a palavra de Deus, não existe contradição. Então esse é um segundo ponto. Terceiro ponto, a própria irmã White sempre se posicionou dizendo que a Bíblia é a maior autoridade. Ela fazia uma analogia: eu trago a luz menor para conduzir as pessoas à luz maior. Então, a autoridade bíblica continua sendo a mesma. A igreja continua sendo conduzida pelo princípio de sola escritura. Não só o espírito de profecia, como outros materiais são usados, como os comentários bíblicos, dicionários bíblicos, para auxiliar o estudo da Bíblia. Então, nós podemos crer na palavra profética do espírito de profecia, pois não contradiz a Bíblia. Muito bom. Queridos, é importante que nós, ao estudar a Bíblia, a gente não esqueça que existem algumas regras, né? Quem faz teologia sabe que existem as regras, né, de interpretação profética, nós temos a hermenêutica, a exegese e tantas outras regras, né, que nos ajudam a compreender, a interpretar melhor a Bíblia. Agora, quando falamos de Ellen G. White, antes de Ellen G. White, eu quero voltar um pouquinho ali na lição de quarta-feira, só para fazer aqui uma comparação, para que vocês, algo bem didático, para que vocês possam entender como as pessoas elas contradizem a Bíblia. Há um texto na Bíblia, lá em Mateus, que diz assim: estarão dois no campo, um será levado, outro será deixado. Estarão dois no caminho, um será levado e outro deixado. A maioria de nossos irmãos evangélicos e até pentecostal, quero desejar um bom sábado para os nossos irmãos evangélicos, pentecostal, dizer que Deus os ama muito, né? Nós somos irmãos em Cristo, mas porque a regra de interpretação que eles usam, né? Muitas vezes não está, eles de alguma forma, não, eles criam uma teologia, criam uma doutrina em cima de um texto bíblico, e aí foge completamente da interpretação profética, né? E por isso que a lição mesmo diz que qualquer um pode entender, desde que você leia o contexto anterior e posterior. E aí, alguns dizem assim: então, quando vai vir um arrebatamento secreto, e no arrebatamento secreto, né, um vai ser levado e o outro vai ser deixado. Jesus vai vir em espírito e vai tirar um que está no campo e o outro vai ficar. Queridos, assim, o texto não diz de arrebatamento secreto. O texto está falando de que nós precisamos nos preparar porque Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, nós teremos dois povos. Um grupo preparado e um grupo, infelizmente, que não se preparou. Ok? Então é importante, né? Eu usei rapidamente essa ilustração para ficar um pouquinho mais claro na questão da interpretação dos textos bíblicos. Quando você pegou um texto e está com dúvida, começa a pesquisar.
Com certeza há um texto mais claro que vai iluminando a sua mente para você ter uma visão geral de todo o texto. Ok? Vamos aqui voltar um pouquinho para a sola escritura e Ellen G. White. Por que Ellen G. White não está na Bíblia? Né? Muitos poderiam perguntar. Ellen G. White não está na Bíblia porque ela nasceu pós-Bíblia, né? Pós-acontecimentos bíblicos. Ela foi inspirada como outros profetas do passado? Foi inspirado, né? Quem dá a inspiração? A inspiração vem de Deus, né? Deus que inspirou. Agora, todos os profetas bíblicos escreveram alguma coisa? Não. Qual livro que nós encontramos na Bíblia, que é o livro de Eliseu? Tem na Bíblia? Não tem. O livro de Elias tem na Bíblia? Não tem. Está ali os Atos de Elias, de Eliseu, mas não existe um livro que foi inspirado com o nome desses profetas. Então, só reforçando aqui que o irmão Fernando falou muito bem, Ellen G. White é inspirada por Deus, mas ela nunca se colocou como autoridade em hermenêutica, e ela também ela sempre tirou esse peso de cima dela, achar que o escrito dela era igual à Bíblia. Ela sempre disse que os escritos dela são uma luz menor, que nos dá compreensão à luz maior que a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, queridos, ela crê 100% na Bíblia e crê que Ellen G. White foi inspirada por Deus, foi levantada como profetisa dessa igreja para nos dar uma compreensão melhor, mais clara das verdades da palavra de Deus. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 605, escrito da irmã White, ela diz o seguinte, ó: vocês não estão familiarizados com as Escrituras. Se tivessem feito da Bíblia o objeto de seus estudos, com o propósito de atingir o padrão bíblico e a perfeição cristã, não teriam necessitado dos testemunhos, porque negligenciaram tomar conhecimento do livro inspirado de Deus. Ele procurou alcançar vocês por meio de testemunhos simples e diretos. A própria irmã White falando que se as pessoas estudassem mais a palavra de Deus, se buscassem mais a Bíblia, os escritos delas não seriam necessários, mas por causa disso, como o povo se afastou da palavra de Deus, eles só são utilizados de forma simples e direta para conduzir as pessoas de volta para a palavra de Deus. A irmã White é uma senhora inspirada por Deus, seus escritos são inspirados, mas ela mesma declara que o nosso principal guia, o nosso principal livro mesmo, para poder nos mostrar o objetivo da salvação, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Seus escritos são simples e diretos para levarmos novamente a Bíblia, a meditação ao estudo da Bíblia. Vamos ver alguns comentários aqui para a gente finalizar, alguns comentários que estão aqui no chat. Tem algumas pessoas falando, o Alexandro Alves falando, é uma luz menor para um livro maior, que é a luz maior, né, a Bíblia. A Maria Lúcia, a própria autora, diz que seus escritos é luz menor que conduz à luz maior, o pessoal repetindo isso aqui, né? O Ireni Batista, quando estudamos os livros de Ellen White, ela abre um leque sobre o assunto e dá a descrição do acontecido. Realmente, ela também dá algumas descrições, mas é algo que você também consegue alcançar isso através do estudo da própria Bíblia. Às vezes ela dá alguns detalhes a mais do que tem no texto, do que não está no texto, mas estudando a própria Bíblia, você tem uma riqueza de conhecimento que você consegue retirar ali também, estudando diretamente o texto da Bíblia. E é isso que a gente vê. Esse é o princípio da sola escritura, é você colocar a palavra de Deus como a fonte de autoridade, aquele que vai definir o que você vai acreditar, aquilo que vai definir os seus caminhos, o que é o certo e o que é o errado, aquilo que vai definir a salvação, que vai apontar para você a salvação. Como todo sábado, como todo fim de escola sabatina, eu sempre leio a frase de alguém que foi conhecido na história, e hoje eu trouxe uma frase do próprio Martinho Lutero, um dos principais reformadores, um dos mais conhecidos, e ele diz o seguinte, ó: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Então, qualquer ensinamento que não se enquadre na palavra de Deus, que não provenha da palavra de Deus, tem que ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. A nossa autoridade final, a nossa mensagem final
é a palavra de Deus. É ela quem define todas as nossas crenças. Não podemos criar nada, nenhum ensinamento que não provenha dela. Você faz oração para a gente, pastor? Para finalizarmos? Sim. Vamos então orar? Nosso Deus e nosso bom Pai que estás nos céus, que momento gostoso passamos aqui, juntamente com alguns membros da tua igreja, e passamos juntos mesmo em nossas casas aí, recapitulando uma lição tão importante da sola Escritura. Somente a Bíblia é inspirada por Deus, e ela é a única que pode nos levar a viver uma vida eterna com o Senhor. Que a tua mão bondosa esteja conosco, que sintamos a tua presença e que sintamos o desejo de estudar a tua palavra mais e mais a cada dia. São bênçãos que rogamos no nome de Jesus. Amém. Estuda a lição durante a semana, não deixe de se alimentar deste alimento todo especial. Um bom sábado para todos. Provai e vede. História de hoje: uma festa para as primícias. A comunidade de agricultores adventistas que vive na cidade de Mamborê, no oeste do Paraná, chegou nessa região por volta do ano de 1946. Desde então, uma tradição iniciada por estes pioneiros vem sendo mantida: a consagração a Deus de todas as colheitas. Para marcar esse costume sagrado, que vem desde o povo de Israel, quando eles realizavam as festas comemorativas, os agricultores de Mamborê criaram a Festa das Primícias, no primeiro sábado de maio. No início, a ideia era realizar apenas um culto de gratidão entre as famílias, que frequentavam a igreja de Mamborê Sítio com o objetivo de agradecer a Deus pelos bons resultados da colheita anual. A época escolhida para a realização da festa coincidia com a das primeiras colheitas e por isso passou a se chamar Festa das Primícias. Este simbolismo de entrega das primícias está interligado com o conceito da mordomia cristã. É a atitude daquele que aceita Cristo como seu Senhor, anda em seus caminhos e ainda atua como administrador dos assuntos de Deus aqui na terra. Há 17 anos, a festa é realizada na igreja de Mamborê Sítio, quando mais de 3.000 pessoas celebram a consagração a Deus, as suas vidas, seus talentos, seu tempo e seus bens. A programação tem início na sexta-feira, com a realização de um culto na histórica igreja de Mamborê Sítio, apenas para os moradores da região. Além dos agricultores, a pequena igrejinha rural recebe convidados especiais que farão parte da programação na grande festa espiritual que acontece no dia seguinte. Quando lemos esse texto, we learn a very simple principle. No sábado pela manhã, uma multidão vinda de diversos lugares do país já está se movimentando de um lado para o outro, revivendo as grandes campais que aconteciam na época dos pioneiros. A grande tenda montada especialmente para a festa reúne todos os participantes num só espírito de adoração a Deus. O programa desse dia é especialmente pensado para que cada participante se envolva no significado da festa e possa levar para suas casas, igrejas e famílias uma atitude de fidelidade como fiel mordomo de Deus. O ponto alto da festa acontece quando, de forma simbólica, as famílias se reúnem para levar até o altar do Senhor os primeiros frutos da terra. Cada família separa o que colheu de melhor para representar sua atitude de fidelidade para com Deus
e de forma bem organizada, em profunda reverência, entram pelo meio da tenda, dando à cerimônia um lindo significado a essa celebração espiritual. Nem todos os que assistem esse filme, neste momento, são agricultores, mas todos são chamados a trazer as primícias das bênçãos recebidas através dos dízimos e ofertas. Essa é a maneira de reconhecermos que aquilo que recebemos não é fruto do acaso, e sim da soberana providência de Deus. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Queridos, oremos ao nosso Deus nesse momento, agradecendo as suas bênçãos e a sua proteção. Senhor Jesus, obrigado ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre a nossa vida e pela proteção que o Senhor tem nos dado, ó Senhor Deus, nesse momento de crise, Senhor. Eu te peço, ó Deus, pelo teu povo, que passa por essa crise, Senhor Deus, como todas as outras pessoas. Dá, ó Deus, o sustento, dá o amparo, ó Pai, por favor, Deus. Protege contra a doença, contra a moléstia, e dá poder ao teu povo, para cada dia mais o teu povo seja fiel, Senhor. Fortalece a nossa fé, nos dá cada dia mais maior perseverança, nos ajude, ó Deus, a testemunhar a partir da doação de tudo que o Senhor nos concede, porque nada é nosso, é do Senhor, mas o Senhor permite que as bênçãos, que os recursos cheguem às nossas mãos, que o nosso corpo, que a nossa vida, que os nossos recursos possam ser entregues a Ti de forma fiel, ó Deus. Nos ajude nesse processo. Perdoe os nossos pecados e que nós sejamos cada dia mais luz nas trevas que esse mundo passa. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Novamente um bom sábado para você que chegou aí agora, que está nos acompanhando. Vou mandar aqui alguns abraços para o pessoal que está aí no chat. Um abraço para a irmã Laudemira, da Igreja de Santa Clara, que está assistindo a gente aí. Um abraço, irmã Laudemira. Compartilhe esse culto com a gente, aproveite ele, para que ele edifique mais e mais a sua casa, edifique mais e mais a sua vida. Mas quem aqui que está assistindo com a gente? A irmã Elane está falando, hoje é um dia especial. Tia Maria está completando 89 anos, louvado seja Deus. Aí, parabéns também para a irmã Maria, 89 anos, hein? Eu quero chegar lá um dia também. Se Cristo não voltar antes, quero ver se eu consigo chegar a essa idade também. Vamos lá, quem está participando aqui também, Andréa Batista, mandando um obrigado, Senhor, amém. A irmã Marilene também aqui participando com a gente. Manda aí seus pedidos de oração. Daqui a pouco vamos estar orando especificamente pelos pedidos que estão sendo feitos aqui no chat, tá bom? Então manda aí se você tem pedido de oração, mas vamos continuar cantando, vamos continuar adorando ao nome do nosso Senhor com a música Renova-me. Louvado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for.
necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Eu quero ser um vaso de honra, louvado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Feliz sábado! Que bom que você já está aí esperando este momento, a hora da adoração infantil. Ainda não podemos ir para a nossa igreja, mas estamos fazendo da nossa casa uma igreja. E neste momento, neste sábado e nos outros, nós estamos estudando sobre as 10 regras mais preciosas da Bíblia, que são as regras contidas nos 10 mandamentos. Deus entregou para Moisés 2 pedras, 2 tábuas contendo os 10 mandamentos. Na primeira tábua, os 4 primeiros e na segunda tábua, os 6 últimos mandamentos. Nós já vimos a primeira tábua e hoje vamos ver a segunda, a partir do 6º mandamento, porque o 5º nós vamos ver o que ele diz na próxima semana. Então acompanhem comigo. O 6º mandamento diz assim: não matarás. Jesus criou os animais, a girafa, o leão e o passarinho. Por isso tenho que cuidar de todos com muito carinho. Não adulterarás. Mamãe e papai se casaram diante de muita gente. Jesus quer que eles se amem hoje e eternamente. Não furtarás. Jesus também nos disse para nada pegar sem pedir, pois roubar é muito feio e para o céu eu quero ir. Não dirás falso testemunho. Jesus me pede hoje que eu seja bondoso, que fale sempre a verdade e não seja mentiroso. Não cobiçarás. Jesus me prometeu que nada me faltaria, por isso fico feliz com o que tenho a cada dia. Que conselhos maravilhosos Deus nos dá nesses mandamentos que Ele escreveu e que estão aqui escritos na Tua Palavra. Na Bíblia, lá no livro de Salmos 119, no versículo 105, nós lemos: lâmpada para os meus pés é a Tua Palavra e luz para os meus caminhos. Esses mandamentos, eles são luz para o nosso caminho, para a nossa felicidade. Que Jesus te abençoe. Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Deus, obrigado pelas 10 regras mais preciosas da Bíblia, pelos 10 mandamentos. Nos ajude através do Teu poder a obedecê-los, colocar em prática em nossa vida, porque assim seremos felizes. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Mais uma vez, feliz sábado a todos. Agora é uma hora muito importante, a hora em que nós passamos os recados importantes para o nosso distrito, os recados importantes do que vai acontecer nos próximos dias em nossa igreja, para que você possa estar acompanhando aí e não perder nada. Hoje, às 17h30, nós teremos uma Zoom especial, né, lá da União, para os nossos jovens. Daqui a pouco o pastor Rodrigo vai falar um pouco mais a isso. Às 17h, tá? Um Zoom especial para os jovens, direto da nossa União, tá? Você que é jovem, fica atento aí, daqui a pouquinho o pastor Rodrigo vai falar um pouquinho mais sobre isso aí. Mas às 17h30, nós teremos um treinamento, uma reunião com todos os líderes de departamento do nosso distrito. Nós temos que nos focar na questão do pastoreio. Então é importante que você hoje esteja às 17h30, você que é líder de departamento, todos, né, anciãos, líder de departamento hoje às 17h30, no Zoom. Eu vou mandar depois o link para você aí, via ancião. Continuamos, queridos, focados no mutirão de arrecadação de alimentos. Nós sabemos que ainda temos muitas pessoas aí necessitando. O nosso comitê tem trabalhado bastante e nós queremos já na próxima semana ter condição de fazer mais compra, preparar novas cestas de alimento. Então, se você quer contribuir e não sabe como, deixa eu falar para você, a forma muito fácil de você contribuir. Ah, pastor, eu não posso sair de casa para ir no mercado, eu tenho dificuldade de que alguém venha em minha casa porque meu filho não quer, por causa do coronavírus, a gente entende tudo isso. Então você pode fazer uma transferência de qualquer valor para a conta da igreja de Belclima. Deixa eu passar para você, agência 552, Banco Bradesco, conta 118402, dígito 4. Pegou aí? Agência 552, conta 118402, dígito 4. Deposita em qualquer valor, 5, 10, 15, 50, 1000, tá? E certamente isso vai ser transformado em alimentos e nós estaremos atendendo mais pessoas possível. Amém? Deus te abençoe e obrigado àqueles que estão participando ativamente da distribuição da arrecadação de alimentos. Queridos, amanhã à noite nós teremos a continuidade da nossa série Milagres. Anota, olha aí, série Milagres. Amanhã estaremos falando sobre o capítulo, sobre o livro de João. Lembra que nós começamos semana passada, fizemos uma abordagem geral dos milagres da Bíblia. Então amanhã o milagre vai estar no livro de João às 19h30. Aguardamos você aqui nesse mesmo canal. Quarta-feira, 19h30, nós teremos uma outra mulher pregando, dessa vez uma psicóloga vai estar falando sobre os problemas emocionais que abatem todos nós nesse período de quarentena. Então, quarta-feira, esteja preparado para participar conosco. Sábado que vem, dia 9 de maio, nós estaremos começando a Semana de Mordomia, uma semana muito especial. Primeiro Deus em minha casa é o tema dessa semana especial. Então, sábado é importante que você esteja antenado, atento, porque na próxima sábado nós voltaremos ao nosso horário normal. A nossa escola sabatina vai começar às 9h da manhã. Coloca aí na sua agenda, anota aí no seu celular. Então, sábado, 9h30 da manhã, 9h da manhã, teremos então a nossa escola sabatina e às 10h o culto. Então, se prepare, porque sábado que vem vai terminar tudo mais cedo, ok? E aqui, o outro assunto importante é que o pastor Carlos ontem fez um pequeno grupo com jovens, eu entrei um pouquinho, peguei um pouquinho, trabalhou a questão da abordagem do livro de Juízes, capítulo 13, foi bem interessante, no pouco que eu pude ouvir. Então, jovem, sexta-feira à noite, você deveria estar participando via Zoom desse pequeno grupo especial que estamos aí, o pastor Carlos está dirigindo aí com você. Tá bom, queridos? Então, são os anúncios dessa manhã. Daqui a pouco nós estaremos, o pastor Rodrigo já está conosco, juntamente com a sua esposa, e logo, logo a palavra de Deus será aberta aí, e Deus com certeza tem algo muito especial para você e para mim também.
Agora chega um momento mais importante, tão importante como os anúncios, que é o momento dos nossos pedidos de oração. Nessa semana, nós oramos por algumas pessoas. E nos alegramos com a recuperação do Kiko. Kiko estava entubado, a família ficou muito desesperada, toda a igreja orou, e graças a Deus o Kiko já está em casa, teve alta. Foi um momento muito especial, em que todos nós comemoramos essa conquista, né, essa vitória, esse milagre na vida do Kiko. Essa semana também, a nossa jovem aqui de Belclima, a Suzane, né, que estava também deu positivo, ela ficou reclusa em sua casa durante alguns dias, mas já voltou ao trabalho. É vitória de Deus, irmãos. Deus cuidando do seu povo, Deus amparando e Deus protegendo. Há outros irmãos nossos que estão precisando de milagres em sua vida. É por isso que nós vamos orar agora. O Zezinho, membro aqui de Belclima, também está hospitalizado, está entubado. O pai do nosso querido primeiro ancião aqui de Belclima, Marcão, também está hospitalizado, também está entubado. São coisas que nos preocupam bastante e nós queremos colocar esses pedidos nas mãos de Deus. Você já mandou o seu pedido aí no grupo, lá no chat, e nós estaremos então nos ajoelhando para pedir a Deus que Ele atue na vida dessas pessoas, que Ele tenha misericórdia de nós, nos proteja, que Ele coloque, mande o seu anjo poderoso para guardar a nossa casa, a nossa família, nos livrando assim dos males desse mundo em que vivemos. Vamos nos ajoelhar? Convido você então para se ajoelhar comigo aqui, para esse momento especial de oração. Grande Deus e grande Pai que estás nos céus, o salmista diz: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Pai, muitas pessoas estão vivendo momentos angustiosos. Todos nós estamos preocupados, ó Deus, com a situação desse coronavírus, quantas pessoas infectadas. Nós já passamos da barreira dos 6.000 mortos em nosso país. Nos preocupamos, ó Deus, ao ver tantas e tantas famílias perdendo seus entes queridos, sem ao menos ter a oportunidade de se despedir, de ir até o cemitério. Como é triste, ó Deus, como é doloroso momentos como esse. E eu rogo, ó Deus, que o Senhor, que é o médico dos médicos, o Senhor como nosso Deus Todo-Poderoso, o Senhor possa estar visitando o teu povo, tu possa estar passeando, ó Deus, nas UTIs, e ali dando sabedoria para os médicos, curando as pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão presas, as pessoas que estão vivendo um momento difícil em sua vida. Ó Deus, eu coloco a vida do Fábio em tuas mãos, profissional de saúde. Coloco a vida, ó Deus, do Zezinho, membro também da tua igreja, que está entubado nesse momento. Tenha misericórdia, ó Deus, e faça a sua vontade na vida dele. Também o pai do Marcão. Muitas orações têm chegado até o céu em favor desse teu filho. Ó Deus, opere ali, faça a tua vontade na vida dessa família, na vida dessa pessoa. Agora, bom Deus, de que iremos nos levantar dessa oração, iremos levantar certos de que o Senhor nos ouviu, de que o Senhor nos atendeu e de que o Senhor estará fazendo a tua vontade em nossa vida. Permaneça conosco, Deus. Fale conosco através da tua palavra. Nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Senhor Deus.
Eu sei de alguém que para mim é tão especial, porque criou o ser humano e lhe deu também o dom de ser formado à semelhança do Pai, que nos deu o seu amor. Alguém desceu do céu e veio a esse mundo escuro e mau, para dar a própria vida a milhões dos seus que iriam perecer sem chance de viver, escravos neste mundo vil. Bom Pai, dá-nos fé, coragem para seguir, visão para entender que só em Ti, Senhor, teremos luz, mostrando o caminho rumo ao céu. Caminho para a vida que é sem fim. Eu sei de alguém que chama, que convida e que quer entrar em sua vida, em seu triste coração, e transformar tristeza em alegre canção, em alegre melodia. Eu sei de alguém que vai lhe ajudar a ser o que você sonhou em se tornar, pois com Jesus não há limites para sonhar. Sua graça pode dar poder para resistir ao mal. Bom Pai, dá-nos fé, coragem para seguir, visão para entender que só em Ti, Senhor, teremos luz, mostrando o caminho rumo ao céu. Caminho para a vida que é sem fim. Um sábado para você, um bom dia. Você está feliz? Você diz amém? Embora estejamos aí um pouco afastados, mas estamos conectados, né? Ligados espiritualmente e também pelas ondas aí dessa tecnologia que nos aproxima e que não nos deixa nos sentir sozinhos. Eu quero mandar um abraço, mandar um salve aí para quem está nos assistindo aqui na Igreja de Belclima hoje. Um forte abraço aos meus pais que estão lá em Ricardo de Albuquerque, que estão conectados com a gente aqui nessa transmissão. Um beijo grande para vocês e também para minha outra família lá de Búzios, minha sogrinha, minhas cunhadas, meu sogro, todo mundo conectado, ligado aí nesse culto. E também um abração para um casal de amigos, Márcio e Bianca, lá do Espírito Santo, lá de longe, mas estão conectados com a gente também. Sabe, eu tenho pensado, amigo, irmão, você também da Igreja de Belclima, muito bem-vindo aqui a esse culto. Eu tenho pensado que esses dias que a gente tem vivido, né, quarentenado aí, preso dentro de casa, saindo só para o necessário, eu tenho também percebido que essa tem sido uma oportunidade. Você vê assim?
uma oportunidade da gente poder alcançar pessoas de outro modo que talvez não pudessem ser alcançadas, né? Oportunidade da gente poder fazer coisas que antes a gente não vinha fazendo, não vinha prestando atenção. Enfim, eu queria que esse curso também fosse uma oportunidade para você, tá? E eu quero aproveitar a oportunidade e mandar também um forte abraço para todos os nossos colportores evangelistas que estão nos assistindo aí nesse momento. Um forte abraço para você, nossa oração, nossa torcida também, embora você esteja aí escondido, guardando aí essa quarentena, os livros e revistas que você distribuiu, com certeza estão pregando, estão aí fazendo a diferença na vida das pessoas. Eu quero então, falando de livros, né, eu quero já fazer um merchan para você, para poder assistir a história de hoje, o culto de hoje. Você precisa desse livro aqui, a Bíblia Sagrada. Está com ela aí? Pegue então ela aí, corre atrás aí, está no quarto, está no sofá, se já estava contigo, amém, por isso, pega aí a sua Bíblia, porque hoje nós vamos falar de uma história real, aconteceu há algum certo tempo atrás, é verdade, mas a história de um homem assim, que existiu de verdade, e ele continua existindo. Pastor, que homem que é esse? É verdade, está vivo até hoje, não morreu. E eu gosto demais da história desse homem. Está lá no livro de 1 Reis, capítulo 17. Eu vou utilizar o púlpito aqui atrás de mim, para a gente poder abrir a palavra de Deus nessa manhã, e a gente poder lembrar dessa história que é marcada por lances incríveis. Você com certeza já leu essa história, já assistiu sermões sobre esse personagem bíblico. Eu, longe de mim, né, querer talvez fazer você ler de novo sem uma necessidade. Eu falo isso porque quando você é menino, você lê um livro, ela tem uma aplicação para você. Aí você cresce, você desenvolve, você lê o mesmo livro, aí aquilo dali já te chama atenção para outras coisas. Quem sabe a história desse homem hoje, que você talvez já tenha ouvido falar, já tenha lido bastante, já tenha assistido muitos sermões, palestras, não sei, talvez hoje, nesse contexto que estamos vivendo, possa falar diferente ao seu coração, e eu espero que o Espírito Santo de Deus, mais uma vez, impressione a mim e a sua vida para essa leitura dessa história. 1 Reis, capítulo 17, já abriu aí? Você diz amém? Você que está na sua casa aí, né, pode falar amém, pastor. Amém, é isso aí, abriu. Se não achou ainda, 5 segundinhos de misericórdia para você, terminando em 4, em 3, em 2, em 1, fechou? É isso aí. 1 Reis 17, na verdade eu quero começar do capítulo 16, tá? Para contextualizar você, e em específico no verso 30, capítulo 16, verso 30, depois a gente vai emendar no 17, é uma leitura não muito extensa, tá? Você não vai enjoar, fica tranquilo, mas acompanha com a gente aqui. Antes da gente ler, feche os seus olhos aí com a sua Bíblia, do jeito que você está, e vamos pedir mais uma vez a impressão do Espírito Santo para a gente entender o que a gente vai ler. Pode ser? Feche os seus olhos aí, como você está? Pai, muitíssimo obrigado, porque embora passemos por momentos de provação e dificuldade, nós sentimos a sua presença. Podemos estar conectados nesse culto online. O Senhor visite cada filho, cada filha, cada irmão, cada irmã, e que eles possam sentir a sua presença em seus lares, e a sua palavra agora possa fazer sentido aquilo que nós temos vivido. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Nós te agradecemos por Jesus. Amém. Amém. A Bíblia então começa dizendo a seguinte coisa. Ela fala que fez Acabe filho de Onri o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, como se fora coisa de somenos andar a ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo de madeira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Dá um salto aí, vai para o capítulo 17, verso 1, na mesma página, acredito. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da
torrente. Paremos por aqui, é o suficiente para a gente poder contextualizar e procurar tirar algumas lições e permitir, obviamente, que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida e nos mostre algumas coisas importantes. E a primeira coisa que eu gosto de pensar aqui, amigo, irmão, que está me escutando nesse momento aí na sua casa, no sofá, na cama, ou sentado à mesa, onde você estiver, eu queria que você não se esquecesse que crise vem e crise vai. E a crise que estamos passando hoje, ela, em algum momento da humanidade, foi vivida de uma outra forma. Agora é claro que nós entendemos os sinais da proximidade, da iminência da volta de Cristo, porque a forma como as coisas acontecem, a velocidade como elas chegam até nós, e a amplitude com que elas alcançam muitas pessoas, tudo isso vai mostrando que o cerco está se fechando, e cada vez mais eu preciso decidir de que lado eu estou. Mas crise, amigo e irmão, sempre existiu, essa é a grande verdade. Às vezes a gente fica parando para pensar na crise que vivemos hoje, mas e a crise que já existia antes? A crise da desigualdade, da falta de amor ao próximo, a crise, sabe, da pobreza, das drogas, da criminalidade. Você percebe? Às vezes as pessoas estão aí falando, olha, eu não vejo a hora das coisas voltarem ao normal. Normal? Amigo e irmão, pare e pense um pouquinho. Normal? O que é o normal? A gente vivia num mundo normal? A gente vivia em situações normais? Estava bom do jeito que estava? O problema, sabe o que é? É que nós nos parecemos muito com um sapo de uma história. Conta a história de que um dia alguém queria matar um sapo. Você pode matar um sapo de várias formas, não é? Como é que você pode matar um sapo? Você que é desbravador aí, você que é amigo da natureza, a gente não mata sapo, no máximo a gente toca ele pro meio do mato, né? Não é assim que a gente faz isso? Você foi lá, foi acampar, apareceu um sapo, alguma coisa, os meninos ficaram desesperados, você tocou o sapo lá pro meio do mato, foi embora. Mas tem gente que é meio ruim, gosta de matar um sapo, e um dia alguém fez uma experiência, e sabe o que descobriu? Uma forma de matar um sapo sem sentir dor. Pegou uma panela, botou uma meia medida de água, botou um sapo lá dentro, acendeu a chama bem fraquinha, e aí aquela água começou a ficar bem quentinha, e o sapo não pulava da panela. E a água começou a esquentar mais, e o sapo não pulava da panela. E a água ferveu e o sapo morreu fervido. Se achou graça? Você aí, jovem, você irmão, você criança, está aí me escutando, achou engraçado? Bom, sabe, essa é a nossa situação. Às vezes nós estamos nesse mundo e a gente está morrendo fervido. Os problemas estão aí. Várias crises antes dessa grande crise já nos acometiam. E a gente parece que vai se acostumando. O ser humano se parece com esse sapo da história. Se acostuma, sabe, com coisas boas e também com coisas ruins, com calamidades. E aí já o coração já não aperta mais. A gente já não sente mais aquela tristeza, a gente já não sente mais a necessidade de sair, a gente já não entende mais, sabe, que está na hora de fazermos alguma coisa. E é nesse momento que Deus então, Ele se incomoda por não nos incomodarmos, e Ele fala, não, peraí, vamos dar um jeito nessa situação e agora, vamos dar uma chacoalhada e agora. E a história que nós acabamos de ler, em que nós vemos que Acabe era um rei que foi escolhido para poder fazer a diferença e trazer o povo à adoração verdadeira a Deus, de novo falhou também. E a Bíblia fala que vários e vários reis, não dá tempo da gente ler aqui, mas você pode passear pelo livro dos reis, e você vai perceber várias vezes a seguinte expressão, e fulano de tal, e cicrano de tal, e o beltrano de tal, fez mal aos olhos de Deus, fez o que era mal aos olhos de Deus. Você percebe? Então antes dessa grande crise, amigos, infelizmente, nós já estávamos já acostumados a fazer o mal, a viver o mal, e achar que isso aqui está bom. Eu quero então convidar você, amigo e irmão, a se incomodar. Diz o ditado que os incomodados se retirem. Então vamos começar a se retirar então. Vamos nos retirar dos pecados, vamos nos retirar dos lugares que, sabe, que não trazem nada para a gente. Vamos começar, sabe, a nos retirarmos, sabe, das coisas que não fazem, nos elevem, nos façam crescer. Vamos nos tirar, sabe, nos retirar. Vamos nos incomodar e vamos realmente fazer a diferença. Não se esqueça, amigo, jovem, irmão, você pode estar até escondido, mas você não está morto.
Você pode estar até confinado, mas você não pode estar parado, você não pode estar morrendo fervido, você não pode se acostumar com uma situação só porque todo mundo está se acostumando. Não, pelo contrário, Deus nos chamou, amigo e irmão, para sermos incomodados, amém? E para a gente também incomodar. E veja, é nesse contexto em que um rei, infelizmente, ainda se junta com uma tribulada, com Jezabel, e eles vão agora piorar a situação espiritual de Israel, e eles, ao invés de prestarem um culto verdadeiro a Deus, que é o Criador do céu, da terra, da chuva, das colheitas, da fartura, da prosperidade, começam a falar que é Baal que faz essas coisas, começam a fazer o povo acreditar que é Baal que abençoa as pessoas. E veja, não são tempos parecidos os tempos que nós temos vivido, em que a gente fica achando, sabe, que não, é o meu professor lá que me abençoa, não, é o meu trabalho que me abençoa, que me dá o dinheiro para eu comprar as minhas coisas. Não, sabe, quem me abençoa lá é aquela menina que eu gosto tanto, ela que me abençoa. Não, quem me abençoa, pastor, sabe, são os meus amigos, eu vou com eles, a gente sai, e a gente vai para a balada, a gente vai curtir, vai ganhar vida, olha, eu sou abençoado. Olha, você pode até ter amigos, você pode ter namorada, namorado, emprego, mas você não pode se esquecer quem é que é o grande abençoador da sua vida. Você não pode se esquecer quem que é o doador da vida. Você não pode se esquecer que é Deus que merece toda a honra e toda a glória e todo o louvor. A gente não pode se esquecer disso, irmãos. Eu sei que é um clichê, eu sei que é chover no molhado, mas sabe, talvez para muita gente que está me assistindo aí, isso já não tem mais sentido. E eu gostaria então que você voltasse, sabe, voltasse aos princípios, que você voltasse a entender que é Deus que abençoa, é Deus que nos dá as bênçãos, é Deus que nos dá as oportunidades, e a gente não é dono de nada, a gente não é dono dos planos, dos projetos, nada. Há um tempo atrás você tinha um emprego, hoje talvez você não tem mais, o casamento pode acabar, o namoro pode ruir, os amigos podem ir embora, mas Deus não acaba. O amor de Deus por você é infinito. A gente vai passar a eternidade no céu, estudando também a profundidade, a largura, a amplitude do amor de Deus, e a gente não vai entender. Deus não te abandona na hora da crise. E nesse momento de crise, Deus não abandonou o povo de Israel. Ele podia ter fulminado Acabe e Jezabel, todo mundo, sim ou não? Podia ter exterminado todo mundo. Elias, você agora é o rei, vai lá porque você é meu servo, você é meu, então vai lá e toma posse. Não, pelo contrário, Elias foi chamado para trazer uma mensagem. Olha, rei, vai ficar 3 anos sem chover, para vocês entenderem que Baal não é Deus, e que Deus é Deus, Deus criador dos céus e da terra, dos mares, das fontes das águas, da minha e da sua vida. Esse sim é Deus. E a escritora norte-americana, a profetisa Ellen White, no livro Profetas e Reis, no capítulo que tem o mesmo título, o nome do profeta Elias, na página 52, você pode ler aí no sábado, é uma ótima leitura, te recomendo, 52 até 62, é fantástica. Ali você vai ver com detalhe, sabe, o que a Bíblia Sagrada fala, e alguns detalhes que foram mostrados a Ellen White por Deus, que Elias ele entra de forma miraculosa no palácio, ele entra, os guardas não veem a presença dele, e ele chega lá e fala com autoridade para Acabe, depois ele sai, e quando Acabe se dá por si, parece que passou um caminhão em cima dele, e ele nem conseguiu anotar a placa desse caminhão, e a notícia crava fundo no coração de Acabe. Ele sabia que ele estava errado, ele sabia que ele precisava voltar aos caminhos do Senhor, ele sabia que ele vivia em idolatria, ele sabia que ele obedecia a Jezabel mais do que devia. Sabe, amigo e irmão, você que é casado, não tem nenhum problema você obedecer a sua mulher. A gente que é homem, a gente já aceitou essa verdade universal. Quer ser feliz? Obedeça, obedeça, obedeça. Ainda mais agora, tem que lavar uma louça, vai lavar, irmão, não reclama não. Vai limpar o chão, limpa, irmão, vai lá, vai numa boa, tá certo? É dobrar roupa de cama, é brincar com as crianças, enfim, é lavar a área, vá numa boa, tá? Quer ter um casamento feliz, abençoado, obedeça.
Agora, o problema é você obedecer para o mal. O problema é você obedecer para te distanciar de Deus. E esse é o problema, um dos problemas de Acabe. Acabe, além de ser um camarada que não tinha, sabe, pretensão de ficar perto de Deus, ainda se casa com a mulher que o afasta ainda mais. Não é exatamente aquilo que a gente quer falar nessa mensagem, mas também nos serve e é propício nesse momento. Amigo, jovem, você que está namorando, você já tem que começar a abrir o teu olho agora. Você tem que começar a já perceber com quem é essa pessoa que você está fechando aí, com quem que você vai amarrar seu burro. Você já tem que pensar nisso agora. Você, menina, está aí num namoro tóxico, abusivo, já começa a entender que no casamento só vai piorar. Acabe, infelizmente, não entendeu isso, não percebeu isso, se juntou, colou com a mulher doida de pedra, queimou os filhos na fogueira para Astarote, para deuses estranhos, para Baal, e se esqueceram da adoração verdadeira, se esqueceram dos princípios do Deus verdadeiro, o nosso Deus. E Elias então agora foge, dá no pé, porque essa também foi a ordem de Deus. E Elias vai lá para Querite, lá para uma região montanhosa, vai se esconder. E nesse momento, enquanto Elias está escondido, enquanto ele está ali em comunhão com Deus, em meio à natureza, e sabe, milagre acontecendo, sabe, irmãos, milagres acontecendo o tempo todo na vida de Elias. E você leu comigo aí, Elias estava lá escondido, mas não estava esquecido. Todos os dias a Bíblia fala para mim e para você que os corvos traziam carne, traziam pão para Elias. Você conhece a história. E o ribeiro estava ali, né, para ele poder beber água fresquinha todos os dias. Ellen White fala também sobre essa história e fala que não foi uma quarentena de 40 dias, 50 dias, 2 meses, foram muitos meses escondido do rei Acabe. Sabe, eu sei que talvez você tenha perdido o seu emprego, talvez a coisa não está fácil, você que é motorista de aplicativo, você que faxinava a casa das pessoas, você que vendia salgado, coxinha, você que trabalhava de forma autônoma, você que tinha que vender coisas na praia, sabe, irmãos, eu imagino que a coisa não esteja fácil. A crise chegou e pegou muita gente, não só no Brasil, mas no mundo. Mas eu quero te dizer que, se você está vivo, é prova do cuidado de Deus. Mesmo que você tenha perdido a sua renda, Deus vai mandar os corvos modernos para cuidar de você. Deus já tem movimentado não só a igreja, mas tocado o coração de pessoas para cuidar de você, para cuidar da sua família. Não se preocupe, Deus chamou você para viver essa vida, para passar por essa crise. Então, se Ele te chamou, fique tranquilo, Ele vai pagar a sua conta. Não é assim que a gente aprende? Quando você chama alguém para poder jantar, quem é que paga a conta? É quem chamou, ora. Não é assim? Então, se você foi convidado por Deus para servi-lo nesse exército, para fazer parte dessa igreja, para viver nesses últimos momentos da história da humanidade, para passar por essa crise, fique tranquilo, amigo e irmão. Eu não posso te dizer como, mas o livro Mensageiro da Esperança, na página 17, fala para mim e para você. Ellen White também nos lembra que Deus tem 1000 maneiras de nos abençoar, amém? 1000 maneiras. Deus pode mandar corvo, pode mandar pombo, pode mandar cesta básica, pode mandar um emprego, pode mandar qualquer coisa. Ele pode fazer tudo, porque Ele é Deus. Então não duvide, confie. E Elias confiou, foi lá para a região montanhosa de Querite, e lá ficou escondido, e todos os dias tinha pão, tinha carne, tinha água. Mas eu quero mostrar aqui o contraponto. Eu quero mostrar aqui um personagem que é totalmente contrário. Acabe era rei, Acabe morava num palácio, tinha tudo, mas infelizmente não tinha nada. E o momento da crise mostrou quem era quem. Acabe, ao invés de correr para Deus, buscar a Deus, em vez de reconhecer a sua real condição, em vez dele chegar em casa e falar assim: ô Jezabel, o negócio aqui agora mudou, mulher. Quem manda aqui agora não é eu nem você, quem manda é Deus. Pelo contrário, ele permite que o inimigo tome conta do seu casamento, do seu governo, da sua vida, do seu coração. E ao invés de correr para Deus, reconhecer quem é Deus, ele corre atrás do profeta Elias para matá-lo.
E ele agora junta todos os profetas de Baal, Jezabel também com ódio mortal, com sangue já descendo no canto da boca, e eles vão atrás de Elias. Eles vão atrás de um assassinato. Eles vão atrás de resolver o problema do modo deles. Não tem como eu não parar para pensar na nossa situação hoje. As pessoas estão querendo culpar governantes, estão correndo atrás aí de tumultos, de brigas, estão querendo achar quem que é o responsável. Mas talvez essas pessoas, e quem sabe eu e você estejamos nesse grupo, a gente não teve coragem de acordar pela manhã e olhar no espelho e ver que na verdade o culpado sou eu. O culpado pode ser você. O responsável por vivermos as coisas que temos vivido somos nós. Porque muitas vezes somos infiéis, somos desobedientes. Não entendemos que a obediência não nos garante salvação. Quem nos salva é a pessoa e o sacrifício de Cristo Jesus. Ponto. Mas uma vida de obediência e de fidelidade nos garante bênçãos. E nos mostra o caminho claro que Deus preparou para cada um de nós. Acabe, infelizmente, não entendeu isso. As pessoas em nossos dias não estão entendendo isso. Estão correndo de um lado para o outro, desesperadas, procurando saber o que fazer, o que aconteceu, mas não pararam para entender que nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas más escolhas. Nós somos responsáveis. E muitas vezes vamos pagar também pelo erro do outro. Mas você percebe que, coletivamente falando, nós como seres humanos, nós começamos toda essa problemática. Não quero que você sinta mal com isso não, mas eu quero que você apenas pare para refletir. Eu tenho responsabilidade, eu tenho parte nisso aí. Só que ao mesmo tempo, eu posso agora ficar me lamentando, eu posso tentar procurar, sabe, cisternas rotas, eu posso ficar tentando procurar soluções para poder remendar o meu problema, o meu pecado, sendo que na verdade, Deus já se apresentou e falou assim: olha, o problema é esse, você precisa voltar para mim, essa é a solução, você tem que voltar para mim, é isso aí que tem que acontecer. Você não tem que ficar correndo atrás de culpado, de A ou B, não, porque o culpado sou eu. Eu sou o responsável por quem sabe está vivendo as coisas que eu estou vivendo. Mas da mesma forma que eu sou o culpado, eu sou o responsável, Deus hoje se apresenta na minha vida e fala assim: eu tenho a solução para você. Você percebe que Deus aqui não estava cuidando só de Elias. Muitas vezes nós paramos para pensar: olha, Deus cuidando do profeta, e cuidou mesmo. Não faltou pão, não faltou carne, não faltou água. E aí daqui a pouquinho o ribeiro secou, a gente não vai ler, mas a história continua, a história é fascinante. E o ribeiro seca, e Elias agora vai para Sarepta, e lá Deus também cuida dele através de uma viúva, e mais milagre acontece, e no final das contas Elias é arrebatado para o céu, e está vivo no céu hoje. E ele é, sabe, um dos representantes, né? O representante da humanidade é Cristo. Mas Elias é o representante que é aqueles que viveram nessa terra, vivem nessa terra, em meio às crises, às dificuldades, se reconhecerem que não são nada sem Deus, e agarrarem-se firmemente das mãos dEle, e dependerem dEle todos os dias para poder viver, viverão para sempre, e quem sabe nem pela morte passarão. Elias é um representante dessa realidade, dessa possibilidade. Só que eu também não posso deixar de pensar que Deus não queria só cuidar e salvar de Elias. E aqui vai um recado para você, amigo, irmão, para você que está me assistindo, você que está afastado da igreja, você que já não tem ligado mais para as coisas de Deus, você que tem procurado viver a sua vida, procurando sucesso, procurando realização, você que quem sabe se reconheceu agora como Acabe. Que é isso, pastor? Misericórdia. Ué, essa pode ser a verdade. Desculpa falar, eu falo com carinho na voz, eu falo com tato, porque eu como pastor posso ser um Acabe. Você como ancião, você como líder da igreja, você pode estar sendo um Acabe. Sabe que o problema chegou, o pecado chegou, e você não reconhece que o problema é você, e que você precisa tomar algumas decisões, algumas atitudes no seu lar, onde você estuda,
Quando a pandemia passar e você voltar a ter contato com as pessoas precisam olhar em você, e aí eu quero saber, elas vão ver quem? Elias? Ou vão ver Acabe? Que obedece ao mal, obedece ao pecado, obedece às suas tendências pecaminosas. Mas ainda assim eu quero te falar, que Deus nessa história não queria só cuidar do profeta Elias, que era um homem dele, mas Deus também queria cuidar de Acabe, queria salvá-lo. 3 anos de seca não era para maltratar o povo, matar o povo, porque Deus não tem prazer na morte, no sofrimento dos seus filhos. Deus quer que todos cheguem ao arrependimento e sejam salvos. Mas infelizmente, nós sabemos como essa história termina. Acabe, rei de Israel, com autoridade e poder nas mãos, não entendeu que Deus também o queria salvar. E mais para frente a narrativa bíblica continua e fala que ele morre de uma forma trágica numa guerra. E eu fico pensando, poderia ser diferente. Amigos, eu tenho muito medo de olhar para a minha vida e quem sabe um dia ter que me deparar e pensar, podia ter feito diferente, podia ter escolhido melhor. Eu podia ter aproveitado melhor o tempo que eu tive, eu podia ter agarrado as chances que Deus me deu, eu podia, ter entendido que Deus estava querendo me falar. O pastor falou tantas vezes, meus pais me avisaram, o professor me disse, eu ouvi a voz de Deus, o Espírito Santo me chamou, falou que ia cuidar de mim, e eu duvidei tanto, e agora não dá mais tempo. Passou. Louvado seja Deus, porque o tempo ainda não passou. Amém? Ele está passando, mas ainda dá tempo de você voltar. Dá tempo de você se entregar a Deus e reconhecer que você muitas vezes é o responsável pelas dificuldades que você passa. Mas Deus não quer que você se sinta mal, que você termine aqui esse culto triste, chorando, cabisbaixo, depressivo. Pelo contrário, precisamos sim tomarmos nosso lugar de responsabilidade, mas ao mesmo tempo reconhecermos que é só Deus que pode resolver os nossos problemas, e Ele vai também cuidar de mim e de você, dentro ou fora da crise, assim como foi no passado, é hoje e haverá de ser até que Ele venha. A Thalita vai cantar mais um louvor nesse momento, e a música que ela vai cantar, quem sabe vai fazer você lembrar, que Deus ele tem saudade de você, que Deus ele espera você. Não importa você, Elias, Acabe, Jezabel, não importa. Deus espera você. Ele quer você do lado dele, e que você reconheça que não é Baal, não é nenhum outro Deus, porque não existem, não é nenhuma outra coisa, nenhuma outra força, nenhuma outra pessoa que pode resolver os seus problemas. Não há ninguém que te ama como Deus te ama, não há ninguém que te entende como Ele te entende. E eu gostaria que você entendesse isso nessa manhã. Enquanto ela canta, se você hoje tem vontade de voltar para os braços do Pai, a hora é agora. Não deixe passar essa chance. Você nunca mais falou comigo e nem um simples obrigado, porque hoje tenho vida. Na verdade sinto falta da sua voz. Quantas
vezes você veio a mim e eu estive sempre escutando, dando forças, ajudando. Na verdade eu gosto muito de você. Oh, você anda longe, anda triste, tão sozinho. Na verdade tu não passas de um menino perdido, querendo se encontrar. Triste, eu não quero ver você assim, tão triste. Mais longe de mim você só vai ser triste. Quando você vai voltar pra mim? Estou te esperando. Volte logo que o tempo está findando. Muito em breve eu volto e não há outra chance. Filho, tanta coisa pra dizer, oh, filho, tenho um presente pra você. Volta, filho, é verdade, eu gosto muito de você. Você quer ser feliz? Você quer ter sucesso? Você quer ser bem-sucedido? Você quer estar pronto para quando Jesus voltar? Seja amigo dele hoje. Volte hoje, volte agora. Eu não sei exatamente quem é você, mas eu sei que assim como eu, você também passa por lutas, dificuldades. Mas também temos o mesmo Deus em quem podemos confiar. E certos que Ele vai cuidar da gente até o final. Feche os seus olhos, eu quero orar por você nesse momento. Podemos orar? Vamos pedir a Deus que nos faça felizes. Senhor, obrigado porque até aqui o Senhor tem insistido com a gente. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós, mesmo quando nós jogamos a toalha, mesmo quando a gente vive em conformidade com esse mundo. O Senhor vem e aparece, chacoalha a gente, sacode a gente e fala: filho, acorda, acorda, porque não é isso que eu tenho para você. O que eu tenho é muito melhor, maior, dura para sempre e vai te fazer feliz de verdade. Então, Pai, hoje nós entendemos mais uma vez que o Senhor nos chama para vivermos ao Teu lado, porque é somente ao Teu lado que seremos felizes e salvos para sempre. Ora, vem, Senhor Jesus, e quando o Senhor voltar, todos os seus filhos que nos acompanham nessa transmissão, todos aqueles outros que não puderam estar conectados, que eles estejam conectados contigo e sejam salvos pelo Senhor para todo sempre, em teu nome, amém. Um forte abraço e nos encontramos na próxima. Deus abençoe e te dê uma ótima continuação de sábado na companhia dele, amém?